Captação de recursos para o Sistema S. Isso mesmo, Sistema S. Você sabia que é possível captar recursos para o Sistema S? Recursos como obras, reforma, ampliação, construção, recursos como equipamentos, material permanente, equipamentos eletroeletrônicos, veículos, maquinário, recursos para a execução do custeio de atividades novas, de atividades que já são desenvolvidas, aquilo que o Sistema S já faz. Mas afinal de contas, o que é o Sistema S? O Sistema S é aquele onde existem 9 entidades e todas começam com a letra S. São organizações, entidades corporativas voltadas ao treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Quem são essas 9 entidades? Senai, Sesc, SESI, Senac, Senar, Sescop, Seste, Sebrae e Senat. Sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se você é um funcionário público municipal ou estadual, se você trabalha em uma ONG, como por exemplo alguma ONG dessas 9 do Sistema S, ou se você já trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas se interessa pelo assunto, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as fases. Desde o início no planejamento da captação de recursos, passando pela gestão do recurso captado, execução, prestação de contas, também com a elaboração do projeto ou do termo de referência referente ao recurso captado, também com repasse aos fundos municipais ou estaduais, com emissão de relatórios, diagnósticos, pareceres, da verificação se os repasses estão condizentes com as despesas, também com a adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos quanto para entes privados. Então vamos lá. Como eu falei, neste vídeo eu vou apresentar a você a captação de recursos para o Sistema S. Sim, é possível captar recursos para o Sistema S. Na verdade, já existem diversas captações que estão, inclusive no portal de transparência do governo federal, que obtiveram êxito. Captações que foram realizadas com recursos que vieram de emenda parlamentar nas suas 4 modalidades, emenda individual, é aquela que tem autor, emenda de bancada, é aquela que pertence à bancada e cada estado compõe uma bancada. A bancada é composta pelos deputados federais e os senadores de cada estado, são as bancadas estaduais. Emenda de comissão, existem 12 comissões na Câmara e 12 comissões no Senado, inclusive a própria mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado, cada uma é uma comissão. E a emenda de relatoria, é a emenda, um recurso destinado ao relator do orçamento, que todo ano muda, podendo ser um deputado federal ou um senador. Recursos que estão na casa dos bilhões. Há mais de 2 décadas sendo transferidos recursos para entes públicos e privados, as ONGs. O valor estimado das últimas 2 décadas de recursos do governo federal às ONGs é aproximadamente superior a 25 bilhões de reais. O governo federal ele tem 31 modalidades de transferência. É muita coisa. O governo federal ele tem aproximadamente 100 plataformas. Você deve conhecer as mais famosas, plataformas Brasil, plataforma CIMEC na educação, que é onde funciona o PAR e as obras da educação, plataforma Sismob, ou o gerenciador de objetos do FNS, ou a plataforma do FNS, Sigob, SIG-TV e etc. Mas são aproximadamente 100 plataformas. É um mar, é um oceano de plataformas online. E você que está me assistindo, você que tem interesse por esse assunto, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases, para todos os segmentos. Seja na educação, na saúde, no lazer, no esporte, na cultura, como também captação de recursos voltada às ONGs de todos os segmentos, entes públicos, sejam municipais ou estaduais, não importa. Já tenho diversos vídeos postados no canal que falam sobre isso, de diversas modalidades de captações de recursos que foram realizadas através de diversos orçamentos. Recursos de emenda nas suas 4 modalidades, recursos de extra emenda, que nada mais é do que saldo ministerial, que alguns ministérios chamam de programas. Então, para este vídeo, eu vou apresentar a você 9 captações de recursos que foram realizadas e os recursos foram destinados para atender as necessidades, as ações desenvolvidas
as 9 entidades que compõem o Sistema S. Talvez você que esteja me assistindo agora, você trabalhe em alguma dessas entidades do Sistema S, no Sebrae, no Senai, no Senat, talvez no SESI, talvez você trabalhe em alguma delas e nunca ouviu falar ou soube que era possível a sua entidade captar um recurso. Captar um recurso para quê? Captar um recurso para realizar uma obra nas suas próprias instalações, uma obra de construção de um novo bloco, construção da própria sede, uma nova sede, ampliação da sede existente, reforma da sede existente, das salas de aulas, das diversas salas administrativas, aquisição de equipamentos de informática, equipamentos para os cursos. Muitas dessas instituições do Sistema S ofertam cursos à população, equipamentos para os cursos, maquinário. Tudo isso é possível, inclusive a execução do custeio, o pagamento de profissionais para, por exemplo, prestar cursos, treinamentos, capacitações, realização de seminários, simpósios, eventos de cunho nacional e internacional. Inclusive a participação de profissionais do quadro da entidade em eventos nacionais e internacionais, a qualificação de profissionais do quadro, a capacitação, o treinamento de profissionais do quadro, o pagamento, a captação de recursos para custear o aumento do custeio no salário dos profissionais do quadro. Talvez a sua entidade do Sistema S não tenha nem dinheiro mais ou recurso para pagar os profissionais que restam no seu quadro. E aí você, quando pensa em captação de recursos, já pensa em novos projetos, novas contratações. Não, você pode captar recursos para aquilo que você já executa no dia a dia. Seja você uma ONG, como qualquer uma do Sistema S, ou qualquer tipo de ONG. Uma associação de bairro, uma associação de moradores, uma cooperativa, um sindicato, uma federação, uma confederação, um instituto, um hospital, uma santa casa, uma casa de saúde. O que é uma ONG? É uma entidade privada sem fins lucrativos. O governo federal, apenas no portal de transferências voluntárias, que é a plataforma Mais Brasil, ele classifica 7 tipos de entidades por sua natureza jurídica. Empresa pública ou sociedade de economia mista, é a primeira. A segunda é a administração pública federal. A terceira, administração pública estadual ou distrito federal. A quarta, administração pública municipal. A quinta, consórcio público. A sexta, organismo internacional. E a sétima, organização da sociedade civil. Qualquer uma entidade que tenha uma natureza jurídica similar ou semelhante ou igual a essa entidade tem plenas chances de conseguir uma captação de recursos através do governo federal. Recursos que podem vir de emenda, volto a frisar, nas suas 4 modalidades, e de extra emenda. Entenda, quando você fala emenda parlamentar, a maioria das pessoas acha que é tudo a mesma coisa, que é só um tipo de emenda. Não é. Existem as emendas individuais que pertencem ao orçamento impositivo. Somente nesse ano de 2021, aos parlamentares, deputados federais e senadores, foi destinado para cada um deles 16 milhões e 300 mil aproximadamente, que são as emendas individuais. A metade disso, desde 2014, quando entrou em vigor o orçamento impositivo, a metade disso tem que ir para saúde, qualquer coisa voltada à saúde, e a outra metade ele destina para quem ele quiser, para sua ONG, para sua prefeitura, para sua secretaria municipal ou estadual, não importa. Empresa pública municipal, estadual, consórcio público municipal, estadual, não importa. Para qualquer um dessas entidades que estejam com essa classificação da natureza jurídica que eu falei. Então vamos começar. No primeiro caso, o instrumento assinado foi um convênio. E essa captação ela foi realizada no ano de 2014. A entidade do Sistema S que recebeu esse recurso foi o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, de Brasília DF, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Somente o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, destina recursos para a entidade do Sistema S, qualquer ministério. Inclusive até a Universidade Federal do seu estado, que funciona com status de ministério. Você sabia que as universidades federais, todos os anos, elas recebem recursos que elas podem transferir a entes públicos ou às ONGs, mas que geralmente, na maioria das vezes, ficam dentro dela mesma, através das fundações que foram constituídas dentro dela? Então, também seria uma outra possibilidade de captação de recursos. E aí, nesse caso aqui, o recurso veio através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no ano de 2014. O objeto foi assistência técnica, extensão rural e capacitação de produtores rurais, transportadores, técnicos de agroindústrias e técnicos multiplicadores da cadeia produtiva do leite, para melhoria e garantia da segurança e da qualidade do leite produzido, armazenado e beneficiado no estado do Rio Grande do Sul. Olha só.
E o recurso ele foi captado através de edital de chamamento público. Também é uma possibilidade. Se você já assiste meus vídeos, já viu vários vídeos no meu canal, eu sempre falo, a captação de recursos é muito vasta, é muito ampla, é um universo. Eu adotei como um universo de captação de recursos, porque é muita coisa. Eu posso captar recursos através de uma emenda nas suas 4 modalidades, através de extra emenda, saldo ministerial, ou também eu posso captar recursos através de edital de chamamento público, ou através de lei de incentivo. São 31 modalidades de transferências de recursos da União. É muita coisa. Por isso, da necessidade de você ter uma assessoria, uma consultoria especializada, da necessidade de você que trabalha com isso se capacitar e estar atualizado nas novas normas e portarias, etc., que a todo momento estão mudando. Diretrizes, regras, decretos, leis. Somente no mês de julho desse ano de 2021, o Ministério da Saúde ele publicou, criou e alterou 299 portarias para todo o Brasil, para todos os estados. Imagina isso? É muita coisa para você estar sempre atualizado, sem estar fazendo uma capacitação ou um treinamento, ou sem ter uma empresa de assessoria e consultoria especializada na área para estar lhe auxiliando. Entende? Então, nesse caso aqui, o objeto, o Senar de Brasília, fez a captação de um recurso através do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o objeto de assistência técnica, extensão rural e capacitação de produtores. De onde? Do estado do Rio Grande do Sul, Senar de Brasília. Tudo bem. O recurso ele veio através da plataforma Mais Brasil, ele operado por ABTV desde 2013, todos os recursos, os instrumentos que são assinados através da plataforma Mais Brasil, através de transferência voluntária, todos eles são operacionalizados e executados diretamente pela plataforma, ou seja, eu não preciso mais do gerenciador do banco ou do gerente do banco como antigamente. Como é que acontecia antigamente? Quando eu assinava um instrumento, e aí o convênio era aberto em alguma instituição financeira, seja, por exemplo, Banco do Brasil ou Caixa Econômica, que são os mais utilizados. E quando a conta do convênio era aberta lá antigamente, eu tinha que ir lá no banco, me cadastrar, e era disponibilizado o acesso para mim, através de gerenciador financeiro, mais recente, gerenciador financeiro, para que eu fizesse a movimentação financeira daquela conta, daquele convênio. Ok. Antes do gerenciador financeiro, eu tinha que fazer a movimentação diretamente no banco, junto com o gerente. Eu tinha que me tornar amigo do gerente, porque toda vez que eu precisasse pagar uma nota, tivesse que fazer algum tipo de pagamento, eu tinha que ir lá, fazer a movimentação lá. E agora, depois de 2013, com a entrada do ABTV em funcionamento, eu faço tudo pela plataforma. Apenas no início, antes do recurso ser desembolsado, eu tenho que ir lá regularizar minha conta, deixar minha conta bonitinha, regularizada, com toda a documentação do meu dirigente máximo e de quem vai ser o ordenador de despesa, ou seja, quem vai fazer a movimentação financeira, que é quem dá a última palavra nas transações. Porque como é que é feito um pagamento, seja qual for a finalidade ou qual seja o ente, seja público ou privado, uma ONG ou uma prefeitura, como é que é feito o pagamento da plataforma? Alguém vai ter que criar esse pagamento e alguém vai ter que sinalizar, confirmar esse pagamento. Geralmente quem cria é quem tem um perfil de gestor financeiro. E quem finaliza sempre é o ordenador de despesas. Então foi feita essa atualização bancária, isso no início, antes do recurso ser desembolsado. O recurso foi desembolsado, eu faço toda a personalização, os pagamentos, todas as transações pela plataforma. Essa captação aqui ela aconteceu em agosto de 2014, o cadastramento da proposta dela. E ela foi assinada, o instrumento foi assinado em agosto de 2015. Olha só que interessante. O convênio foi publicado em outubro de 2015. O início da vigência foi em agosto de 2015, com um término em dezembro de 2019. E a prestação de contas em 2 meses após o término. O valor aqui captado foi de R$ 4.426.054,40, sendo que R$ 5.000 foi a contrapartida do Senar. Era preciso ele ter entrado em contrapartida? Não. A não ser que no edital de chamamento público estivesse essa exigência de contrapartida. Mas pela lei, que quem é que estabelece as regras de contrapartida? É a Lei de Diretriz Orçamentária. Todos os anos ela é publicada e pode ser alterada. Para esse ano de 2021, por exemplo, essa entidade não precisaria ter entrado com contrapartida. Teria que verificar a LDO de 2014. Qual foi a meta aqui? E o recurso aqui foi de extra emenda, não foi de emenda parlamentar. Ou seja, saldo ministerial. Um edital de chamamento público, um recurso captado no valor de R$ 4.426.054,40 de extra emenda, não é de emenda parlamentar, ao Senar de Brasília para executar ações no estado do Rio Grande do Sul. Ok.
Qual foi a meta? Só teve uma meta: propiciar assistência técnica, extensão rural e capacitação dos produtores rurais, visando a obtenção de leite seguro e de qualidade. Esse recurso poderia ter sido captado por alguma ONG, uma cooperativa ou um sindicato lá da região do Rio Grande do Sul de produtores? Poderia. Esse recurso poderia ter sido captado por uma prefeitura dessa localidade aqui, desse município, onde existem essas áreas, esses produtores de leite? Poderia. Esse recurso poderia ser captado por um consórcio público municipal? Poderia. Poderia ter sido captado por uma secretaria estadual lá do Rio Grande do Sul? Sim. Pelo governo do estado do Rio Grande do Sul? Também. Entendeu? Quando você entende a captação de recursos em todas as suas fases, as suas opções se ampliam. Um captador de recurso, cabe a ele dar solução aos problemas. Ele tem que participar ativamente do planejamento das ações, num planejamento de tudo que vai ser executado nos 4 anos de mandato do prefeito ou do governador, de tudo que vai ser executado durante a vigência do dirigente máximo da entidade lá da ONG. Ele tem que estar no planejamento, porque ele vai apontar as soluções. E acredite, na maioria dos casos existe mais de uma solução para os seus problemas. Eu trabalho com isso há quase 24 anos. Eu nunca vi um problema aparecer na captação de recursos que ele não tivesse uma solução. E a maioria deles tem mais de uma solução. Então, no caso aqui, a meta foi propiciar assistência técnica, extensão rural e capacitação dos produtores rurais, visando a obtenção de leite seguro e de qualidade. Ok. E quais seriam as etapas? A meta 1, né? Foi essa. As etapas da meta 1. Aplicação de questionário de mapeamento da realidade local. Ok? Coordenação nacional, coordenação regional, mobilização e capacitação da equipe técnica, visita técnica mensal, 34 técnicos de campo, qualificação do produtor ou colaborador, sensibilização e cadastramento das propriedades rurais. Interessante. Na meta 2, capacitar transportadores de leite, visando a manutenção da segurança e da qualidade do leite produzido nas propriedades rurais. A etapa, capacitação de transportadores de leite. Meta 3, capacitar técnicos da agroindústria leiteira e técnicos multiplicadores, visando a manutenção e sustentabilidade do sistema de segurança e de qualidade do leite produzido nas propriedades rurais. Etapas, capacitação de multiplicadores e capacitação de técnicos de laticínios. Ok. Então essas foram as metas e as etapas. Como que seria executado isso aí? O que foi que eles se propuseram a executar? Se propuseram a executar isso aqui através de aquisição de diversos itens e a contratação de diversos serviços. Como, por exemplo, a contratação do serviço de aplicação do questionário. Contrataram uma empresa para aplicar os questionários. Excelente a ideia. E a aquisição de diversos itens, como, por exemplo, crachá, uniforme para a equipe, materiais, diversos materiais, estojo, borracha, lápis, apontador. Contratação de serviço de locação de salas, contratação do serviço de alimentação, serviços de honorários do supervisor, serviços de consultoria, serviços de visita técnica em campo, tudo que for necessário para a execução do custeio. Se fosse necessário contratar uma empresa para fazer o registro de tudo através de fotografias e filmagens, também. Se também eles achassem necessário, colocariam também uma consultoria, por exemplo, em redes sociais, para que tudo isso fosse editado e publicado nas redes sociais com qualidade profissional. Quantas empresas trabalham com marketing digital e poderiam estar expondo isso aqui nas redes sociais? O quanto que isso seria benéfico para o Senar e também para os produtores da região, para divulgar o trabalho de qualidade na distribuição do leite lá na região, que eles melhoraram de forma... Eles se melhoraram, aprimoraram, se qualificando com novos treinamentos e capacitações para que pudessem entregar um produto de qualidade aos moradores da região. Isso tem que ser divulgado. Então eu poderia colocar aqui uma consultoria também nessa área de redes sociais? Também. E se eu precisasse de uma consultoria de contabilidade para fazer a contabilidade desse recurso todo? Também. E se eu precisasse de uma consultoria jurídica? Também. Tudo que eu precisar para a execução do custeio. E se eu precisasse alugar veículos? Também. E se eu precisasse colocar combustível nesses veículos? Também. Passagens aéreas? Também. Hospedagem? Também. Tudo que envolve custeio, como eu já falei em diversos outros vídeos no canal. O recurso aqui, após a aprovação da proposta, qual é o próximo passo quando trata-se de termo de referência que é custeio? O próximo passo, após a aprovação da proposta, é aguardar apresentar o processo de execução. O processo de execução foi apresentado e teve um desembolso. Então, em agosto de 2018, foi feito um desembolso de R$ 1.900.000. E aí, dia 29 de agosto de 2018, aí eles iniciaram a execução após o desembolso.
Após o desembolso, eles têm que fazer o depósito da contrapartida, proporcional ao total. Devem ter feito aqui e iniciar a execução. E o próximo desembolso do restante do recurso, que ele é maior do que isso, foi no dia 28 de outubro de 2000. O primeiro foi no dia 28 de outubro de 2015, 2 milhões e 500 mil, e o segundo foi no dia 29 de agosto de 2018, 1 milhão e 900 mil. Então o recurso na sua totalidade foi depositado, desembolsado na conta do convênio, e a entidade aqui que tinha se proposto a fazer uma contrapartida também fez o depósito da contrapartida e iniciou a execução. E aqui finalizamos o primeiro caso. Agora vamos para o segundo caso. O segundo caso é um convênio também, e esse convênio aqui ele é da entidade do Sistema S, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amapá. Olha só, o SEBRAE do Amapá. E o recurso foi captado através do Ministério do Desenvolvimento Regional pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, pela SUDAM, que pertencia à época ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que pertence ainda, né? O recurso foi captado no ano de 2020 e o objeto é capacitação de empreendedores. O SEBRAE do Amapá, que já trabalha com a parte de empreendedorismo, micro e pequenas empresas, etc., captou um recurso para capacitação de empreendedores. Um recurso de emenda individual. Nesse caso aqui, o primeiro caso foi extra emenda, esse aqui individual, ou seja, algum deputado federal e um senador destinou uma parte do saldo dele para isso aqui. Qual parte? A emenda individual foi no valor de 310 mil e o SEBRAE do Amapá entrou com a contrapartida de R$620. Para quê? Para capacitação de empreendedores. E o que seria a capacitação desses empreendedores? Capacitação de 70 empreendedores, através de consultorias especializadas nas áreas de conhecimento de planejamento estratégico, diagnóstico empresarial, modelagem de negócios e gerencial financeira, melhoria na atuação no mercado para desempenhar a competitividade, o desenvolvimento sustentável e a manutenção de seus negócios. Fomenta a competitividade do mercado, com isso provocando relevância no turismo local. Olha que interessante. Ao SEBRAE do Amapá, através da SUDAM, um recurso de emenda individual. A proposta foi cadastrada dia 9 de março de 2020. Ela foi aprovado o instrumento, assinado o instrumento no dia 13 de agosto de 2020, ou seja, 5 meses depois de cadastrada. Foi publicada, empenhada, a vigência iniciou no dia 13 de agosto de 2020, com o término em 13 de agosto de 2022. Após o término, 2 meses para a prestação de contas. Uma emenda individual. E qual foi a meta? Teve apenas uma meta: qualificar 70 empreendedores no município de Macapá, através de consultorias em 4 áreas de conhecimento empresarial. Quais são as etapas? São as 4 consultorias. Quais são elas? Consultoria de planejamento estratégico, número 1, consultoria de diagnóstico empresarial, número 2, consultoria de modelagem de negócios, número 3 e consultoria gerencial financeira, número 4. Como que foi colocado no plano detalhado de aplicação? Consultoria especializada para qualificação de 70 empreendedores. O termo de referência aqui foi aprovado dia 15 de julho de 2020, ou seja, a proposta foi cadastrada dia 9 de março de 2020. Dia 15 de julho de 2020, eles aprovaram a proposta do termo de referência, mas só assinaram o instrumento dia 13 de agosto de 2020. Ok. O processo de execução, quando trata-se de custeio, como eu já falei, após a assinatura do instrumento, como é custeio, já inicia-se o processo de execução, eu tenho que apresentar o meu processo licitatório. Mesmo eu sendo uma ONG como o Sistema SE, eu tenho que cumprir com a 866, ou se eu tenho algum regulamento interno, eu tenho que cumprir com ele também. Então, nesse caso aqui, para este caso, o processo licitatório foi apresentado na plataforma e até a data desse levantamento das informações ele estava sob análise. Ou seja, como ele não tinha sido aprovado ainda, não tinha sido feito o desembolso. Esse foi o segundo caso. O terceiro caso, um outro instrumento assinado foi o convênio novamente. Convênio. E aqui a entidade do Sistema S é o Senar de Tocantins, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Só que de Tocantins, no caso. O Ministério foi o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. O objeto foi construção de módulos de criação e beneficiamento de pescado em sistema de refocimento no estado do Tocantins. Interessante, né? O recurso captado, R$ 2.143.878, através de emenda individual. Um deputado ou um senador, ou mais de um deles, fez a indicação. Você pode receber sim. Na emenda individual você pode receber indicação de mais de um parlamentar. Elas são somadas e atribui-se o valor total à somatória delas. No caso aqui, o Senai entrou com a contrapartida de R$ 42.878. Nem precisava, mas entrou com contrapartida. A proposta foi cadastrada dia 13 de março de 2020. Com captação no ano de 2020. E foi assinada dia 31 de dezembro de 2020. Foi empenhada, publicada. A execução, a vigência da execução em 2 anos.
a prestação de contas 2 meses após o término da execução. Qual foi a meta aqui que eles colocaram? Construção de módulo produtivo e beneficiamento de pescado no município de Almas, no Tocantins. Na verdade, eles colocaram 6 metas e todas são iguais para 6 municípios: Almas, no Tocantins, Arraias, Tocantins e mais 4 outros municípios. O que essas mesmas metas iguais, o que elas previam? Elas previam 5 etapas que são iguais para cada uma delas. Contratação de serviços de engenharia para a construção do filtro risosférico e canal de drenagem, contratação de serviços de engenharia para a construção de unidade de processamento, contratação de serviços de engenharia para a construção de 6 tanques de ferrocimento, contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de manejo e processamento de pescado, contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos para a piscicultura, alevinos e ração de diferentes fases. Tudo que foi preciso para a piscicultura ser desenvolvida nesses 6 municípios no estado do Tocantins. Olha que interessante. Após a aprovação do termo de referência, eles teriam que apresentar, no caso aqui, a assinatura do termo de convênio, eles teriam que apresentar o projeto, porque trata-se aqui, além de equipamentos e custeio, também envolve obras. Então a obra, quando envolve construção, reforma e ampliação, o prazo iniciado para a apresentação do projeto é posterior à assinatura do instrumento. Então eles teriam que apresentar o projeto. Até o dia do levantamento, eles não tinham apresentado o projeto ainda. Sendo assim, eles não tinham apresentado o processo de execução, como foi que eles contrataram. E também não houve desembolso, porque está aguardando até o momento o projeto. Qual é a regra hoje quando trata-se de transferência voluntária? A regra geral, mas existem algumas, dependendo do ministério, tem mudanças. Mas a regra geral em si, hoje, quando trata-se de transferência voluntária para a apresentação do projeto, é até 30 tem que ser superada a cláusula suspensiva, que é onde está a pendência do projeto, até 30 de novembro do ano seguinte. Então, todas as captações realizadas em 2021 que envolvam no objeto obras, a cláusula suspensiva, que envolve o projeto de engenharia e arquitetura e documento da área, plano de sustentabilidade, licenciamento ambiental e diversos outros documentos que forem pedidos, tem até 30 de novembro de 2022 para ser superada. A regra geral é essa, mas dependendo de alguns ministérios e programas, isso aí muda um pouco. O quarto caso, um outro instrumento assinado foi o convênio, novamente, uma captação no ano de 2020, só que aqui foi feita pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI do Rio Grande do Norte, de Natal. Olha que interessante. Uma captação realizada no Ministério da Economia. O objeto do convênio: preparar profissionais com cursos profissionalizantes em qualificação na área de confecção do vestuário, em aumento de geração de emprego e renda, com melhoria em organizar recursos, usos de materiais e equipamentos tecnológicos na indústria. O SENAI de Natal, do Rio Grande do Norte, fez essa captação de recurso aqui. O recurso ele veio através de emenda individual, de um parlamentar ou mais de um parlamentar, se juntaram para beneficiar o SENAI do Rio Grande do Norte, de Natal. Poderia ter sido de emenda de bancada? Sim. Poderia ter sido de emenda de comissão? Também. Poderia ter sido de emenda de relatoria? Também. Poderia ter sido de uma coisa que não é emenda, que é extra emenda, que é saldo ministerial? Também. Poderia ter vindo através de um edital de chamamento público? Também. Poderia ser através de uma lei de incentivo? Também. Existem diversas maneiras de se fazer essa captação. Nesse caso aqui veio do orçamento de emenda individual, o valor da emenda foi 150 mil e o SENAI de Natal do Rio Grande do Norte entrou com uma contrapartida de R$ 150,15. A captação aconteceu no ano de 2020, em março de 2020. O instrumento, que no caso aqui foi um convênio, ou seja, uma tratativa direta entre o SENAI e o Ministério da Economia, sem o intermédio da Caixa Econômica, que é contrato de repasse, foi assinado em dezembro de 2020. A vigência é prevista para um ano, com término em 30 de dezembro de 2021, desse nosso ano agora atual, e 2 meses após isso, o prazo para apresentar a prestação de contas. O que eles colocaram aqui como meta? Meta: realização de 22 oficinas de captação, realização de 22 oficinas de capacitação profissional, distribuídas em diversas cidades. Várias cidades aqui do Rio Grande do Norte. Com um curso de costureiro industrial do vestuário em tecido plano, totalizando 550 profissionais capacitados com perfil em polivalência operacional. Olha que interessante. Uma realização de um curso, de um treinamento para costureiro industrial. Excelente. 550 vagas. A etapa: qualificar profissionais para atuar com polivalência operacional na indústria têxtil, direcionado para o projeto ProSertão.
organizar recursos com o uso de materiais e equipamentos tecnológicos em empresas, trabalhar sobre a temática e relevância do meio ambiente, sua conservação e evitar desperdícios naturais, realizar controle de qualidade operacional em processos têxteis, confecção, com foco na produtividade e eficiência. O termo de referência foi aprovado em novembro de 2020, ou seja, eles apresentaram um pedido de captação em março de 2020, aprovaram o termo de referência, porque isso aqui envolve custeio e equipamentos, em novembro de 2020, 8 meses após a apresentação da proposta, e só assinaram o instrumento em dezembro, um mês depois de aprovado o termo de referência. Como trata-se de um termo de referência, eles teriam que, após a aprovação e assinatura do instrumento, apresentar o processo estatório. O que foi que eles fizeram aqui? Eles apresentaram um pedido para ofertar cursos. Cursos à população a custo zero. Curso de qualificação profissional com uma duração de 160 horas. Qual curso? Costureiro industrial do vestuário em tecido plano. O que está incluso aqui nesse valor desse curso? Os valores referentes do investimento consideram acompanhamento didático pedagógico, matéria-prima, acessórios, docência, manutenção de maquinário, material institucional, didático, uso de unidade móvel, certificação, fardamento e camiseta. Tudo que eu precisar para fazer a realização desse curso. Ah, nesse curso aqui eu vou contratar novos professores ou eu posso pagar já o meu quadro aqui, a minha docência que eu tenho? Claro, pode pagar as pessoas do quadro. Na captação de recursos, você pode destinar o recurso para ser pago quem já é do quadro. Ah, mas se as pessoas do quadro já estão sobrecarregadas e você precisa contratar novos profissionais, não tem problema, você vai contratar profissionais só para a realização desse convênio. Durante a vigência dele, terminou ele, tchau e bênção. E aí faz uma nova captação para um novo convênio. E a captação, ela tem que necessariamente ocorrer a execução das atividades em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu posso fazer uma captação de atividades que podem se repetir durante 5 anos, todos os anos? Claro que pode. Entende o que é você entender de captação de recursos? É isso. E aqui o PAD, por exemplo, o Plano de Aplicação Detalhado, ele descreve que o recurso em base vai ser gasto com o quê? Com 2 tipos de serviço. A emissão dos certificados, um serviço, o pagamento dos instrutores e a aquisição de bens. Tudo material que for necessário para a execução da atividade. Tudo que envolve a execução. Então, neste caso aqui, para este caso, o processo de execução, até a data que eu fiz o levantamento, não tinha sido apresentado. Se foi licitação, convite, concorrência, se foi dispensa, cotação de preço, não tinha sido apresentado nada, então não houve desembolso ainda. Estão aguardando a plataforma, ou seja, o processo aqui está aguardando como que vai ser apresentado o processo de execução. Se vai ser uma licitação ou o que eles vão usar, que está disponível na Lei de Licitações 866 e demais leis pertinentes ao assunto. Vamos para o quinto caso. O quinto caso é um convênio também, novamente, do Senar do Rio Grande do Norte, de novo, no ano de 2016. Junto ao Ministério da Cultura, de novo, do mapa. Qual o objeto? Fortalecimento da fruticultura de caju desenvolvida por agricultores do estado de Rio Grande do Norte, através da realização de ações de capacitação e assistência técnica nas áreas de manejo e gestão produtiva, do plantio à comercialização, além de assistência técnica continuada aos produtores que participaram do projeto de fortalecimento da cajucultura no Rio Grande do Norte em 2016, com o objetivo de controle de pragas, manejo e correção de solo, substituição de copa, enxertia, entre outras ações para o desenvolvimento da produtividade e qualidade do caju. Olha que excelente! O recurso aqui, nesse caso, ao Senar, ele foi captado e ele foi operado via OBTV. E ele também permitiu aqui a OBTV conveniente. O que é isso? Eu não falei para você que você pode captar um recurso para algo que você já faz? E quando eu capto um recurso para algo que eu já faço, por exemplo, eu tenho custos. Eu tenho que pagar a luz, a energia, a água. Eu consigo fazer esses pagamentos pela plataforma? Não. Esses pagamentos eu tenho que fazer pela minha conta. Então eu preciso transferir um recurso da plataforma, da conta do convênio, para a minha conta. A isso dá-se o nome de OBTV conveniente. Nesse caso aqui foi permitido. E quando é permitido a OBTV conveniente, o próprio concedente, no caso aqui o Ministério da Cultura, ele determina qual o valor. Se é 100% do valor captado, se é 80%, 70%, 50%, 10%, ele vai determinar o valor. E aqui foi determinado que até 132 mil do valor captado poderia ser utilizado para o OBTV conveniente. Ou seja, essa entidade aqui, o Senar do Rio Grande do Norte, ele poderia transferir para a conta dele até R$ 132.663,15 para a conta dele, para fazer esses pagamentos, como por exemplo folha de pagamento, a própria folha dele, de profissionais do quadro dele, que estariam sendo utilizados na execução desse recurso que foi captado, entende? E aqui o recurso foi, a conta do convênio foi através do Banco do Brasil,
e o recurso captado no caso aqui foi R$ 1.575.000. R$ 1.500.000 do Ministério e R$ 75.000 da entidade aqui, no caso o Senar do Rio Grande do Norte. Como é que acontece aqui? O recurso vai através de meio individual. O Ministério vai fazer o desembolso de R$ 1.500.000 nessa conta desse convênio e o Senar tem que fazer o depósito nessa conta também de R$ 75.000. Após o início da execução, é que ele pode transferir aquela quantia que eu falei, que é liberada pelo Ministério através de OBTV conveniente, ou seja, ele faz uma transferência dessa conta do convênio até no máximo aquele valor para a conta dele. E tudo que ele vai gastar, pagar, e tudo que ele vai executar com esse valor que foi transferido para a conta dele, tem que estar comprovando de tudo. Se ele pagou luz, água, aluguel de alguma sala, se ele pagou algum profissional do quadro na folha de pagamento, férias desse profissional, 13º, não importa. Tudo pode ser feito, como eu falei, eu posso conseguir recurso para custear aquilo que eu já faço. Então, se eu consigo recurso para custear o que eu já faço, eu já tenho profissionais que trabalham comigo. Mas também ele poderia aqui ter contratado novos profissionais para auxiliar os profissionais que existem no quadro ou até mesmo para substituí-los. Não tem problema. E, inclusive, somente para a execução desse convênio. Terminou a vigência, o contrato profissional é durante a vigência do convênio. As metas aqui quais foram? Esse daqui foi dividido em 3 metas. A primeira meta diz o quê? A primeira meta fala sobre realizar reuniões envolvendo a equipe técnica, parceiros e produtores rurais, quando for o caso, com o objetivo de promover o planejamento, lançamento do projeto, curso de nivelamento, bem como efetivar a mobilização, inscrição e monitoramento das atividades do projeto, com respectivos relatórios de acompanhamento. Para essa meta foi colocado 4 etapas. Realizar reuniões envolvendo a equipe técnica, realizar lançamento do projeto, realizar curso de nivelamento conceitual e realizar a mobilização e divulgação, inscrição, supervisão, monitoramento, reuniões e relatórios de acompanhamento. Interessante. Meta 2. Realizar curso, manejo e gestão produtiva da cajucultura, do plantio à comercialização. Realizar clínica tecnológica, assistência técnica, unidade demonstrativa e visita técnica. Para essa meta foram colocadas 5 etapas de novo. Realizar o curso de manejo e gestão produtiva da cajucultura, do plantio à comercialização, realizar clínica tecnológica, realizar assistência técnica, implantar unidade demonstrativa e realizar a visita técnica à Embrapa do Ceará. Olha só. Então, se eu for realizar uma visita técnica à Embrapa do Ceará, eu vou precisar fazer a locação de um ônibus, por exemplo, para levar todo mundo? Está dentro o recurso. Esse ônibus eu vou precisar colocar nele combustível? Também está dentro. Esse pessoal vai precisar dormir lá? Vai ter hospedagem? Também está incluso. Tem a alimentação desse pessoal que está indo lá? Também está incluso. Entende? Tudo que faz parte do custeio da minha atividade, que eu preciso para custear ela, eu coloco incluso no meu projeto, no caso aqui no meu termo de referência. E a meta 3, realizar o evento de encerramento e avaliação dos resultados do projeto. Com a etapa, realizar o evento de encerramento e avaliação dos resultados do projeto. O termo de referência foi aprovado em maio de 2017, 16 de maio. Ou seja, eu apresentei aqui, no caso, uma proposta ao Ministério da Agricultura em março de 2016. Em maio de 2016 eu aprovei o termo de referência, ou seja, o meu projeto foi aprovado. Eu assinei o convênio em novembro de 2016. E aí eu assinei esse convênio para diversas finalidades. E agora, o que eu tenho que fazer aqui? Apresentar o meu processo de execução. Nesse caso aqui, o processo de execução foi apresentado em diversas modalidades. Foram feitos diversos processos de execução. Foi feita dispensa de licitação, inegibilidade e licitações como pregão, concorrência e convite. Para cada item daquele, para cada etapa daquela, foram fazendo diversos processos. O desembolso do recurso, após a aprovação do primeiro processo de execução, foi feito o desembolso, foi creditado na conta desse convênio dia dezembro de 2016. Olha que interessante. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Eu cadastrei a proposta em março, eu aprovei o meu termo de referência em maio, eu assinei o meu instrumento em novembro de 2016 e o recurso caiu na conta do convênio em dezembro de 2016, um mês depois de eu assinar o meu instrumento. Olha quão rápido foi isso. Geralmente me pergunto quanto tempo demora esse prazo entre cadastrar e o recurso na conta. Essa média, em média, esse prazo demora de 1 ano a 2 anos. E aqui aconteceu em 1 mês. Mas tá bom, o recurso foi executado com o que, de fato, Márcio? Para que atendesse essas metas e essas etapas. Com a contratação de diversos serviços e aquisição de bens, como, por exemplo, serviço de material gráfico, serviço de deslocamento, serviço de elaboração de cartilhas, de locação de ônibus, de aquisição de combustível, de confecção de placas de identificação, de banner,
de alimentação, diárias, tudo que for preciso. Tudo que é preciso eu vou incluir no meu termo de referência. Bem, até aqui foram 5 casos apresentados. E se você é um funcionário público, municipal ou estadual, se você trabalha em alguma ONG, se você já trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas tem interesse em aprender, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Desde o início do planejamento da captação, passando pela gestão do recurso captado durante a execução e finalizando com a prestação de contas, na elaboração do projeto ou do termo de referência para a captação, também com a verificação dos repasses aos fundos municipais e estaduais, com a emissão de diagnósticos, relatórios, o acompanhamento dessas receitas versus despesas, que em muitos casos, muitos municípios são prejudicados. Os principais fundos são saúde, assistência social e educação, mas qualquer secretaria municipal ou estadual pode tornar-se um fundo, é uma via a mais de receita ao ente, e também com a adimplência e situação fiscal. Se você até agora gostou do conteúdo, tem alguma crítica, uma sugestão, tem uma sugestão para os próximos vídeos, ficou com alguma dúvida, faz um comentário, vai ser muito importante para a continuidade do canal e para que o canal possa continuar crescendo e mais vídeos possam ser publicados todos os dias, todas as semanas. Se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. No caso aqui, eu vou iniciar agora o 6º exemplo. Nesse caso, a apresentação, o recurso foi captado através de um instrumento convênio, no ano de 2019, ao Senar do Rio Grande do Norte, de novo, no Ministério da Agricultura. O objeto foi Projeto de Unidade Didática de Produção Intensiva Vegetal 2. Ele implantará 4 unidades, uma no município de Pau dos Ferros, uma no município de Florânia, uma no município de Jucurutu e uma no município de São Paulo do Potengi, todas no Rio Grande do Norte. Após a implantação, ocorrerão palestras, oficinas, cursos e encontros com produtores rurais e a distribuição de mudas nativas produzidas nas unidades para a recuperação de áreas degradadas. O valor captado, R$ 613 mil. 600 mil do Ministério, no caso do MAPA, Ministério da Agricultura, e 13 mil de contrapartida. O recurso veio através de emenda individual. Olha que fantástico. As metas foram 2 metas. Primeira meta, realizar o planejamento e acompanhamento e implantação da unidade didática de produção intensiva vegetal 2. Essa meta ela tem 2 etapas. Realizar reuniões envolvendo a equipe técnica com o objetivo de promover divulgação, supervisão e monitoramento do projeto. E a outra etapa é realizar a aquisição e instalação dos materiais da unidade. Meta 2, realizar oficinas e eventos de conscientização sobre reflorestamento aos produtores da região. Essa meta 2 tem 2 etapas, produzir e distribuir mudas de plantas nativas a produtores do município e realizar oficina de conscientização sobre reflorestamento. O que envolveu aqui a execução desse recurso? Várias contratações de serviços e bens, como o serviço de locação de veículo, aquisição e instalação de diversos equipamentos, a contratação de técnicos especialistas, o deslocamento técnico envolvendo combustível, a contratação de empresas de consultorias de pessoa jurídica, a aquisição de material para a produção das mudas, a oficina, o serviço de oficina de conscientização e o deslocamento de técnicos, material de divulgação, técnicos especialistas, uma contratação de um serviço de foto e filmagem, um instrutor especialista em algum tipo de sistema, aquisição de placas de identificação, kit para instalação dos sistemas elétricos, tudo que foi preciso. Contratação do serviço de gerenciamento e controle e aquisição, supervisão, diária para a equipe técnica, tudo que foi preciso. O recurso foi desembolsado em junho de 2020, os R$ 600 mil. O 7º caso, um outro instrumento assinado o convênio novamente. E aqui quem fez o convênio foi o SESI de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, através do Ministério da Educação, pela Fundação de Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Olha que interessante. O SESI do Rio Grande do Sul fez uma captação de recursos de um orçamento de extra emenda pelo Ministério da Educação. Para quê? Formação continuada, semipresencial, de professores e gestores da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul, tendo em vista os resultados positivos obtidos pela Escola SESI do Rio Grande do Sul.
taxas de rendimento, envolvimento ativo dos alunos nos projetos, desenvolvimento de soluções com uso de tecnologia, ambiente escolar acolhedor, onde todos aprendem resultados satisfatórios e avaliações externas, planejamento interdisciplinar e avaliação diferenciada, e alinhada à diretriz do sistema FIERGS, que trata da educação transformadora. O SESI do Rio Grande do Sul considera-se apto em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e com a Rede de Ensino Público do Estado do Rio Grande do Sul, a atuar na formação continuada de professores e gestores, preferencialmente do ensino médio. O SESI do Rio Grande do Sul recebeu um recurso através do Ministério da Educação para fazer a capacitação e aperfeiçoamento de professores da rede de ensino médio do Estado do Rio Grande do Sul. Olha que excelente. Um recurso que opera via OBTV e OBTV conveniente também. Eles poderiam transferir do recurso captado até R$ 124.600 para a conta do SESI do Rio Grande do Sul, para pagamento dos próprios profissionais do quadro, por exemplo. Um exemplo, pagamento de água, luz, internet, etc. O recurso foi captado no ano de 2018. O recurso veio através de extra emenda, no valor de R$ 1.278.079,75. Muito bom. O próximo caso, o 8º caso, é um convênio também, um instrumento, do Senai do Ceará. Olha que interessante. O Senai do Ceará fez uma captação de recursos para ofertar cursos de qualificação profissional nas áreas de tecnologia da informação, comunicação e afins, com vistas à qualificação de profissionais com competências demandadas pela indústria, especialmente as voltadas à economia digital. Além da formação técnica, serão oferecidos cursos complementares para a formação das competências socioemocionais do aluno, visando empregabilidade. Fantástico. O recurso captado foi de R$ 1.050.000. R$ 997.500 veio do Ministério e R$ 52.500 veio do Senai do Ceará, no ano de 2018, através de emenda individual. Poderia ter sido emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, poderia ter sido de emenda de relatoria e poderia não ter sido de emenda, chamado de extra emenda. Poderia. Para você ver as possibilidades. A próxima captação e última, o instrumento assinado foi um termo de fomento. O termo de fomento é um dos 7 instrumentos permitidos pelo portal da plataforma Mais Brasil através de transferência voluntária. Termo de fomento é quando uma ONG apresenta um pedido de captação ao ente público, no caso aqui a União, ao governo federal. Quem fez o pedido foi o Senar do Rio Grande do Norte novamente, através do MAPA novamente, Ministério da Cultura, no ano de 2018, para implantação de uma unidade demonstrativa de casa de vegetação, que visa conscientizar produtores sobre a importância das plantas nativas, produzido a mudas nativas da região semiárida, como frutíferas, forrageiras e medicinais. O pedido foi apresentado em março de 2018, foi assinado o instrumento em outubro de 2018. Muito bom. A meta 1, implantação da Casa Verde. E tem 3 etapas dessa meta. Lançamento do projeto, implantação da Casa Verde e o evento de encerramento. Olha que interessante. O que está incluso aqui nessa execução? Aquisição dos serviços e bens. Serviços de estufa com pé direito, ou alocação, palestras sobre plantas, material gráfico, catavento instalado, locação de cadeiras, material de expediente, diária para auxiliar de manutenção, material de divulgação como banner, perfuração de poço de 60 metros, dessalinizador, locação de cadeiras novamente, alimentação, material gráfico, placa de identificação, diárias de auxiliar, registro fotográfico, contratação de técnicos especialistas e alimentação e etc. Tudo que for preciso para a execução do custeio da minha atividade. O processo de execução aqui se deu de 2 formas até agora: dispensa de licitação e inegibilidade. O recurso foi desembolsado em dezembro de 2018. Então vamos ver aqui. A captação foi em março de 2018. O instrumento foi assinado em outubro de 2018. Olha só. E o recurso foi creditado na conta em dezembro de 2018. Um recurso que veio de emenda individual. Ou seja, 2 meses depois de assinado o instrumento, o recurso estava na conta. Olha que excelente. Bem, se você é um funcionário público municipal ou estadual, se você trabalha em alguma ONG, como por exemplo uma ONG ligada ao Sistema S, um dos 9 S's que compõem esse sistema, Senai, Sebrae, SESI, Senar, Senat, etc. Se você já trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas tem interesse em aprender, tem essa vontade de trabalhar e ser remunerado por isso, sou Márcio Neri,
Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se você for com alguma dúvida, tem um comentário, uma sugestão, uma crítica, vai ser muito importante para o crescimento do canal e para os próximos vídeos. Se você se interessou por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!